As coisas de Deus, as coisas dos céus, as coisas do alto, elas realmente parecem loucura aos olhos daqueles que não são de Deus. De repente você pode estar ouvindo algo e de repente você não estar entendendo. De repente você fala, mas que loucura, o que essa pessoa tá falando? O que essa mulher tá falando? O que esse homem tá falando? Não tô entendendo nada. Muitas das vezes aquilo que estão falando é o próprio Deus que está usando a boca. Mas como você não é de Deus, você não vai compreender. A não ser que você se arrependa e se volte para Deus e realmente peça perdão por todos os seus pecados, falhas, iniquidades, transgressões, todo o seu egocentrismo, toda a sua soberba, ganância, todo o seu egoísmo, toda a sua maldade, malignidade, falsidade, mentira. Se você se achegar a Deus realmente arrependida de tudo que você tem feito, mas de verdade mesmo, aí você com certeza vai passar a compreender o que você ouve na boca daqueles que são de Deus. Aquela que é de Deus, aquele que é de Deus, aí você vai começar a compreender melhor. Eu lembro quando eu era mais nova, que um amigo meu de adolescência, do pré, enfim, uma vez ele falou pra mim, mas eu não consigo entender esse negócio da Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu acho que não, tipo, são coisas desconexas, né? Tipo, são coisas que não tem muito sentido, ou sei lá, é umas coisas meio, não dá pra entender. Porque não é de Deus. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele compreende as coisas do Espírito. Sim. Ele entende que Deus, ele faz o que ele quer, aonde quer, com quem ele quer, no momento, na hora que ele quer, como ele quer. E aqueles que são loucos o suficiente para obedecer à voz de Deus, por amor, aqueles que vencem todas as estratégias malignas que tentam impedir, e mesmo assim, com tantas e tantas mãos tentando segurar seus pés, suas pernas, suas canelas, mesmo que coloquem correntes e aquelas bolas de ferro enormes, gigantescas nos seus pés, nas suas canelas, eles continuam tirando força de onde não existe, muitas das vezes para chegar a levar a salvação para aqueles que se encontram perdidos como você. A palavra de Deus é muito verdadeira. E tudo que Deus fazia antigamente, tudo que o Senhor Jesus fazia, também faz hoje em dia. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós faríamos obras iguais a dele ou maiores ainda. Então, por que tu duvidas? Porque está sempre duvidando das coisas de Deus. De repente você vê alguma coisa, você vê alguém se comportando de forma que não é do seu agrado, não está dentro do seu QI, não está dentro da sua capacidade de raciocinar de forma a concluir da maneira como ela realmente é. Que Deus não está mandando que se faça daquela forma. Que Deus está trabalhando, usando daquelas estratégias, daquelas aparências, daquelas, seja lá o que for que você tem julgado. Deus, ele tem trabalhado no silêncio para você. Ele tem trabalhado para qualquer outros por aí, mas não é em silêncio para aqueles que realmente desejam ouvir a verdade, aceitar, aqueles que realmente são de Deus.
aqueles que são do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ainda, por um motivo ou outro, não conheceram ao Senhor Jesus. De repente, só de ouvir falar. Mas Deus usa os seus para levar a salvação, para levar a verdade da palavra, para levar a verdade que o pecado mata. O pecado mata espiritualmente, mata fisicamente, mata de tudo que é forma. O pecado tira a alma. Aquele que permanece no erro, no pecado, na falha, continua com o coração negro, continua nas maldades, sabendo exatamente que é maldade, tem consciência do que está fazendo. E não querem realmente saber de Deus. Infelizmente, eles realmente... Mas existem aqueles que Deus escolhe, mesmo antes deles escolherem a Deus. Deus, ele tem uma inteligência tremenda. A inteligência de Deus é algo infinito, que não dá para calcular. Não dá, não tem como, não dá para explicar. E ele usa, assim, de suas estratégias, dos seus meios, para chegar até essas vidas que realmente merecem conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, merecem conhecer o que é pecado, o que não é pecado, porque com certeza eles vão escolher a santidade, que infelizmente muitas das vezes, de repente você tenha nascido num lar cristão, de repente você conheça a Bíblia e você não tá nem aí. Você escolhe o dinheiro em primeiro lugar, você escolhe a sua casa em primeiro lugar, você escolhe tantas outras coisas e pessoas e objetos e, enfim, sonhos em primeiro lugar, deixando sempre a santidade para trás. Nunca se arrependendo. Pode, de repente, até chegar a falar, mas logo depois, com uma consciência tranquila, sem peso algum, torna as mesmas práticas. Não luta nem um pouquinho para vencer o mal, porque o mal está em você, porque você não é filho de Deus. Aquele que não é filho de Deus, aquele que tem prazer no mal, aquele que escolhe o pecado sem querer se esforçar um pouquinho para deixá-lo, que realmente não existe arrependimento, nunca, jamais ele poderá ser filho de Deus. Nunca, jamais ele poderá ser amigo de Deus. Não. Ele vai conseguir ser amigo, sim, daqueles que são iguais a ele. Aquele que é amigo do inimigo, aquele que é amigo do inimigo de Deus, não pode ser amigo nosso, muito menos de Deus. Porque o inimigo de Deus é a morte espiritual, ou seja, é o pecado. O inimigo de Deus é o pecado. Deus abomina o pecado. O Pai Eterno odeia o pecado. Então, se você se lambuza com o pecado e gosta dele e não sente prazer na santidade, sinto lhe dizer, você não é amigo de Deus. E muito menos meu. Muito menos minha. Muito menos minha. Às vezes a gente demora para compreender. Mas é que às vezes a gente sente tanto amor por todos
que de repente a gente precisa receber um sacode de Deus, falando: minha filha, é o seguinte, você está insistindo e persistindo em ser amiga dessa pessoa, em orar por essa pessoa, em pedir misericórdia por essa pessoa, mas até onde você não entende que ela não é minha amiga e que você não deve ser amiga de quem é meu inimigo, minha inimiga? Quantas vezes Deus prova para nós que o que Ele escolhe para estar em comunhão conosco é luz? Porque se Ele é luz, Ele não vai querer que nós estejamos nas trevas, Ele não vai querer que nós façamos aliança, comunhão com as trevas. Nós precisamos realmente nos separar para Deus, nos separar para a luz de Jesus, a luz do Pai Eterno Todo-Poderoso. E se isso não responde às suas dúvidas, às suas indecisões, de repente, quem precisa procurar uma psicanálise é você. Mas procure cristão e que saiba a história real, verdadeira, tintim por tintim, detalhe por detalhe. E eu quero te dizer que mesmo você sendo inimiga de Deus, porque você é amiga do mal, do pecado, da maldade, da mentira, da falsidade, eu continuo amando a sua alma, eu continuo te perdoando, mas existe uma necessidade, uma obrigação de separação. Assim como o óleo não se mistura com a água, assim como a luz não se mistura com as trevas, eu não te dou mais acesso. A não ser que você realmente se arrependa de todas as suas maldades, crueldades, pecados, falsidades, mentiras, e peça perdão a Deus. Mas com arrependimento de verdade, não torne mais a fazer. Você está sempre retornando a fazer algo, alguma maldade, alguma crueldade, alguma falsidade, alguma coisa. Como eu não sou Deus, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu amo, sou adoradora de Deus. Eu amo demais a Deus, eu amo demais ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o melhor é obedecer do que sacrificar. Deixo a palavra em 1 Coríntios, da Bíblia Peshitta, que agora eu estou com a Peshitta, eu comprei a Peshitta e estou muito feliz porque a Peshitta, ela realmente, nós encontramos verdades nela. Na Bíblia normal que a gente usa, quanto mais tradicional, quanto mais antiga, melhor. Mas muitas coisas não estão originais. Então eu resolvi deixar para usar o Velho Testamento ainda na Bíblia normal, e que eu tenho aqui, a Bíblia Sagrada, que logo mais eu vou comprar uma Torá, que são o Velho Testamento, e comprei, para honra e glória de Deus e minha alegria, a Bíblia Peshitta do Novo Testamento. Mas eu estou usando aqui as duas que eu comecei a ler a Peshitta. E eu vou deixar o versículo da Peshitta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu estou agora com uma Bíblia que é mais a tradução e aqui dos verdadeiros manuscritos, e chega muito mais a originalidade, a original, ela é muito, muito... Eu acho que todos deveriam ter uma Bíblia dessa em casa, uma Peshitta em casa. Em 1 Coríntios, da minha Peshitta abençoada de Deus, eu queria muito ela.
Tava ansiosa pra ela chegar. Apertava uma campainha e já saía correndo, porque eu queria muito que ela chegasse logo. Peshita, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da estaca de execução é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos vivos é o poder de Elohim. E no versículo 19 diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e tirarei o entendimento dos inteligentes. Onde está o sábio? Ou onde está o sofrer? Ou onde está o professor deste mundo? Eis que Elohim não tornou louca a sabedoria deste mundo? Porque em razão da sabedoria de Elohim, o mundo, pela sabedoria, não conheceu a Elohim. Desejou Elohim dar vida aos que creem pela loucura da pregação. E eu amo demais o meu Pai Eterno, eu amo demais o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito, muito, muito. E eu quero cada dia mais e mais e mais. Se tiver que ser chamada de louca, desequilibrada, por falar do amor de Deus, por sentir o amor de Deus, por sentir a presença do amor do Pai Eterno em mim, é loucura. Eu quero ser louca até a eternidade. Eu amo demais o meu Senhor Jesus. E eu tenho feito muito pouco por Ele. Eu preciso alcançar patamares muito maiores da minha loucura. Loucura espiritual, a loucura do Deus Todo-Poderoso, né? Não se deixe enganar pelas coisas deste mundo. Não. Escolha a santidade, escolha a salvação. Não vai ser fácil. Virão muitas estratégias, muitas setas, muitas guerras. Mas Deus, Ele não nos deixa enganado. E nós compreendemos as coisas dos céus, nós compreendemos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nesta quarta-feira. Em nome do Senhor Jesus. Seja de Deus. Escolha ao Pai Eterno Todo-Poderoso e a Yeshua e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom.